Olá, meus amigos, boa noite. Não sei se vocês vão estranhar, mas vou tentar essa nova abordagem de aula, né, através de uma videoaula, uma aula remota, que vamos tentar para ver se essa abordagem melhora um pouco, até para a gente poder, para nós nos distanciarmos desse modelo de aula através do WhatsApp, né, que está um pouco impessoal, que muitas vezes até não permite que vocês, enfim, não tenham alguma alteração por N motivos, isso não vem ao caso, tá? Então, aula 5 do nosso curso de História do Brasil. Aula de hoje, as principais atividades econômicas no Brasil colonial. Né? Como nós temos discutido, estudado e trabalhado acerca dos processos de colonização. Nós falamos sobre colonização portuguesa, temos falado sobre colonização espanhola, né? Sobre os diversos modelos que as nações que encabeçaram o que nós conhecemos por grandes navegações, os modelos que elas precisaram adotar, ok? Para administrar, para organizar as colônias do chamado Novo Mundo, beleza? Então, vocês já puderam explorar um pouco da administração denominada capitanias hereditárias, vocês descobriram ou relembraram como que se tratava, do que se tratavam as capitanias hereditárias, como que elas foram divididas, como que a coroa portuguesa utilizou da divisão para poder administrar, né, ali a partir do ano de 1530, visto que até então, esse ano, até anterior ao ano de 1530, Portugal não tinha um projeto de colonização para a área que cabia, né, a ela, ao país, mediante a assinatura do Tratado de Tordesilhas, como nós temos trabalhado e enfatizado bastante, beleza? Então, hoje nós vamos abordar um pouco, nós vamos nos embrenhar, por assim dizer, nas atividades econômicas que também eram desenvolvidas na colônia, ok? E que também, bem ou mal, fazem parte, e fizeram parte, da estrutura organizacional do Brasil colônia. Opa! Tá, de qualquer forma, vamos lá. Síntese do que nós vamos estudar. Observa aqui o quadrinho amarelo. Eu chamo a atenção para a estrutura que logo está no meio, de cor escura. Metrópole, o trinômio metrópole, pacto colonial e colônia. Em suma, no geral, as colônias elas tinham esse formato. Qual formato? Metrópole estabeleceu um pacto colonial com a colônia. Tá? A característica desse sistema colonial era baseada no plantation. Tanto na América Espanhola quanto na América Portuguesa, estabeleceu-se o plantation. Plantation, o que é isso, professor? É um modelo de organização, tá, de determinado sistema colonial, que era estruturado em latifúndios, ou seja, a produção, no caso, como nós vamos ver, da cana, pegando como exemplo, a produção da cana, ela era cultivada em grandes propriedades de terra, chamados latifúndios, tá? Segundo, o plantation também era caracterizado pela presença de mão de obra escrava, pelo trabalho compulsório da mão de obra escrava. No primeiro momento, indígena, ok? No primeiro momento, tentou-se uma escravização dos indígenas, conseguiram, de uma certa forma, só que devido à alta resistência desses nativos, desses povos nativos, ficou cada vez mais caro eles, digamos assim, escravizarem. Não só ficou caro, como também a Igreja Católica ela entrou como defensora
dos povos nativos, e a coroa portuguesa também, enfim, ela editou diversos decretos proibindo o apresamento desses indígenas para atividades de mão de obra. E futuramente, a mão de obra utilizada seria a mão de obra africana, dos escravos africanos, que tiveram, como nós vimos lá na segunda aula, tiveram as suas bases sedimentadas a partir do momento que Portugal estabelece feitorias, né, como nas navegações de cambotagem, através do continente africano, e na colonização das ilhas de Açores e Madeira, e também com a implantação da mão de obra escrava para o cultivo de cana-de-açúcar. Certo? Então, aqui vocês estão vendo o modelo metrópole, pacto colonial e colônia. A metrópole competia fornecer equipamentos manufaturados para a colônia. A colônia, por sua vez, exportaria para a metrópole gêneros tropicais, como açúcar, fumo, né, produtos de pecuária e metais preciosos que seriam descobertos mais lá para frente. Demoraria um tempinho, os portugueses demoraram um tempo, né, para descobrir metais preciosos. Eles não tiveram a mesma sorte dos espanhóis. Os espanhóis, eles chegaram, eles já descobriram ouro, prata, enfim. Portugal não. Portugal ainda ficou naquele primeiro momento com exportação de pau-brasil, depois descobriu que o solo do Nordeste era próprio para plantio, né, o cultivo da cana-de-açúcar. E para encerrar a caracterização do sistema de plantation, você tem a monocultura, que é a cultura de um só produto. Só se plantava essa cultura nesses engenhos, né? Eu exemplifiquei com a cana. Então, voltando, plantation era caracterizado por latifúndios, né? Plantações nos latifúndios, mão de obra escrava e monocultura, ok? A colônia, ela tinha uma economia especializada, ou seja, uma economia voltada para o tipo de produto que viria a ser desenvolvido, que viria a ser comercializado, enfim. Havia um investimento externo, que era o investimento feito pela metrópole, no caso a coroa portuguesa. Era dependente completamente, gente, do mercado externo, tá? Uma vez que, dado o estabelecimento do pacto colonial, que nós vamos ver a seguir, a colônia não poderia fazer mais comércio com ninguém. Ela era exclusiva, né? O pacto colonial ou exclusivo colonial, como também pode ser conhecido, ela não poderia fazer trocas comerciais com nenhum outro país. Somente a metrópole, ok? A metrópole que, recebendo essa importação desses produtos, aí sim ela comercializava com o restante da Europa. Em outros casos, não. A colônia não fazia esse tipo de... não tinha essa autonomia, tá? E esse pacto colonial, ele vem a definir a política dos estados mercantilistas. Primeira aula que nós trabalhamos, a expansão marítima, grandes navegações. O mercantilismo, ele funda, né, as bases do que a gente conhece como capitalismo primitivo, ok? Um capitalismo voltado para a acumulação de riquezas somente, só acumular riquezas e mais nada, tá? Nós vamos ver isso agora. Então, o pacto colonial entre a metrópole e a colônia, ele dizia respeito à exclusividade do comércio externo, ok? Do comércio externo da colônia em favor da metrópole, como nós falamos. Ou seja, a contribuição da colônia ocorreria unicamente para a autossuficiência, ou seja, para a própria colônia, para a metrópole se sustentar, para os desejos, só para sustentar lá o rei, a nobreza e o pessoal almofadinha, entendeu?
entendeu? Só para isso, só para sustentar a mordomia dos caras lá de Portugal. Transformando as áreas da colônia nessa potência reservadas de cada potência colonizadora. O que quer dizer? O pacto colonial transformava as áreas relativas, as áreas de domínio dessas metrópoles, como suas... ela ficava reservada a cada uma dessas potências colonizadoras, a cada uma dessas potências conquistadoras, que também eu acredito que seja um termo mais importante, até melhor de ser dito, né? Porque eles são conquistadores, né, gente? A gente está falando de um país, de países que saíram da condição dele, onde eles estavam, só para poder tentar buscar riquezas, para poder sair da pindaíba que eles se encontravam, ok? Para o pacto colonial acontecer, eram estabelecidas uma série de normas e práticas. Para quê? Para afastar esses concorrentes da exploração das respectivas colônias. O que não necessariamente acontecia, porque, vejam bem, semana passada nós estudamos, nós falamos sobre invasões holandesas e invasões francesas, né? Que a Holanda e a França, pegando esses dois exemplos, elas se sentiram completamente lesadas pela assinatura do Tratado de Tordesilhas, se sentiram, digamos assim, se sentiram lesadas, se sentiram prejudicadas por não terem sido incluídas nesse tratado. Então, elas fazem o quê? Não, vamos invadir, quero nem saber, vamos invadir. Sai fora. Por quê? Né? Aí eu até comentei que o rei da Holanda, ele menciona, ele tem uma citação que é bastante conhecida na história, na historiografia do expansionismo, que ele diz o seguinte: eu não reconheço, não sei de nada, eu não reconheço a assinatura, né, o pertencimento das novas terras somente a Portugal, Espanha e como é que fala? E isso está, de certa forma, representado na Carta de Adão. Alguma coisa desse tipo aí que eu me enrolei, mas é mais ou menos por aí. Então, esse pacto colonial, ele estabelece essas normas e práticas para afastar a concorrência da exploração das respectivas colônias, tá? Nesse caso, esse conjunto de normas e práticas, ele acaba constituindo o sistema colonial. Aí a gente tem agora o mercantilismo, que trata de uma intervenção do Estado, né, em assumir diretamente as atividades econômicas, criando condições favoráveis a determinados grupos para alcançar certos objetivos. Ou seja, a coroa portuguesa, assim como outros estados europeus, elas desenvolveram um conjunto de práticas e ideias econômicas voltadas para a acumulação de riquezas. Resumindo, mercantilismo ele se trata do desenvolvimento de conjuntos e práticas pelos estados europeus, ok? Desenvolvimento de conjuntos e práticas e ideias econômicas voltadas para a acumulação de capital no território. Isso é mercantilismo, tá? E eu fazendo a pesquisa para essa aula, eu descobri uma outra coisa que é importante vocês saberem, que o mercantilismo, ele diretamente, ele chama um negócio chamado protecionismo. E para garantir, né, esse protecionismo quer dizer o seguinte: para garantir índices favoráveis na balança comercial, o Estado português procurava dificultar a entrada de produtos de outros reinos, protegendo o mercado interno com impostos sobre mercadorias estrangeiras, ou seja, proteção. A fim de dificultar que outros países pudessem introduzir o seu comércio, introduzir seus produtos na colônia, ele dificultava a entrada. Como? Cobrando altos impostos. Né? Cobrando altos impostos a fim de proteger o mercado e proteger também o mercado interno da metrópole e da colônia.
tá? Isso era o protecionismo. Vamos lá. Fizemos um apanhado geral para vocês entenderem como que se davam essas práticas econômicas. Agora nós vamos avançar um pouquinho para conhecer, né, e deixar de uma forma mais enfática como se deu essa evolução das práticas econômicas, das atividades econômicas no território da colônia, Brasil colônia. Então, o primeiro, como vocês estão vendo, é a extração do pau-brasil, da madeira pau-brasil. Esse desenho ele faz uma comparação, né? Aqui na esquerda de vocês veem a parte, o litoral do território brasileiro, luso-brasileiro, né? Que era de Portugal e que competia a Portugal por conta da divisão do Tratado de Tordesilhas, e os índios, eles extraindo essa madeira, né? Lembrando que os portugueses eles só ficaram restritos à região do litoral, porque eles tinham medo, não sei se eu não lembro se eu comentei, mas não tem problema, eles tinham medo de avançar no território por conta do medo que eles tinham medo de avançar e topar com outras tribos, né? Tribos que fossem mais, como posso dizer, tribos rivais que eles tiveram contato, que pudessem, tribos que praticavam antropofagia, por exemplo, que existiram muitos casos, né, de colonos, de colonizadores que acabaram morrendo e sendo devorados por índios antropofagistas, né? E eles tinham esse medo, fora os mitos que eram reforçados pela igreja para justamente eles não acabarem não se envolvendo demais, né? Digamos assim. E na segunda imagem do lado, vocês têm um homem, eles trabalhando justamente com tingimento, que era para isso que servia a madeira do pau-brasil. Ele era utilizado da madeira, era extraído a tinta para fazer para pintar tecidos, tingir tecidos. Não tem no início era unicamente o pau-brasil servia para isso, só para novamente para sustentar os caprichos da metrópole. Ok? Então, como vocês estão observando, essa exploração do pau-brasil era feita de maneira compulsória pelos índios, ou seja, era um trabalho forçado, tá? Era aquele trabalho, como nós já comentamos, que era feito mediante ao escambo, né? Ou seja, trocava seu trabalho por quinquilharias, um espelhinho, um pentinho. Esse que era o pagamento dos portugueses, né? Unicamente para a mão de obra deles. Essa exploração foi intensificada com a chegada dos portugueses e ela foi tão explorada que chegou à beira da extinção, né? O problema da extração do pau-brasil é que ele não promovia a colonização, porque chegavam os colonos para cá, mas eles não permaneciam, né? O índio, ele tinha qual era o trabalho do indígena? Ele ia lá para a mata, extraía a madeira, carregava, acondicionava nos navios e recebia o escambo dele, o pagamento dele, né, entre aspas, e ficava por isso mesmo. E o português voltava para a casa dele, lá para Portugal. Né? Então, os navios chegavam, a madeira era cortada e depois eles iam embora. Depois, vieram atividades que ajudaram a colonizar e explorar melhor o território da colônia, a partir de 1530. Né? Tendo em vista que a exploração ela só se limitou à região do litoral, como eu tinha falado, como eu tinha dito. Tá? Esse meu computador aqui está toda hora dando spoiler para vocês.
Vamos lá. Depois da madeira pau-brasil, você tem o primeiro grande produto, o primeiro grande produto de valor econômico para a colonização portuguesa no Brasil. Nós estamos falando do açúcar, do plantio, do cultivo e do plantio e do cultivo da cana-de-açúcar. Tá? A cultura da cana se transforma num alicerce econômico ali por volta dos séculos 16 e 17. E vários foram os motivos para essa escolha. O primeiro, a experiência que os portugueses já tinham, tá, com o cultivo da cana. Vamos voltar lá para o século XV, ali por volta de 1400 e lá vai fumaça. Quando Portugal decide se lançar ao mar para escapar do monopólio das especiarias, do monopólio italiano, do monopólio, do controle da venda de especiarias, que era feito pela Itália, o país Portugal busca e começa a procurar rotas alternativas para chegar às Índias, para ele mesmo conseguir suas especiarias, para ele ter contato com as especiarias, sem precisar de alguém de um outro país que intermediasse e que ele tivesse que pagar taxas altíssimas, valores altíssimos para conseguir essas especiarias. Lembrando o seguinte, que o açúcar era uma dessas especiarias. Tá? O açúcar era uma dessas especiarias, Portugal queria também ter acesso a elas, né, as especiarias, como que nós estamos falando. Para isso, Portugal vai colonizando ilhas do Pacífico, vai fazendo a tal da navegação de cambotagem, estabelece feitorias, né, começa a estabelecer contatos com povos africanos, começa como diz, fazer o primeiro, lança as bases do comércio escravagista, né, e compra esses escravos para mandar para as plantações de açúcar, de cana-de-açúcar ali nas ilhas do Atlântico, como eu falei, tá? Até que eles conseguem, de fato, contornar ali a região do chamado Cabo da Tormenta, que hoje em dia é chamado de Cabo da Boa Esperança. Tá? Então, aí nós temos a experiência a qual me referi dos portugueses com o cultivo da cana. A existência do solo, né? A existência de um solo propício no Brasil para o cultivo, para o plantio da cana. Plantio, cultivo, não tem problema. Tá? A existência desse solo, que era o chamado massapê, né? Não só o solo, mas condições geográficas, condições climáticas também. Climáticas no sentido de por se tratar de uma região tropical, né? Então, chuvas constantes, então o solo estaria bem irrigado. Geográficos por quê? Porque como estava no Nordeste, a grande produção de açúcar ela se concentrou na região do Nordeste, como vocês estão vendo aqui, Bahia e Pernambuco. Ela geograficamente fica mais próxima, mais perto de Portugal, tá? Alta cotação do açúcar no mercado europeu, ou seja, novamente, o açúcar era uma especiaria, tá? O açúcar era uma especiaria, por isso era bem cotado, era bem quisto você ter esse tipo de especiaria, né? Existiam duas produções de açúcar, o açúcar branco e o açúcar mascavo, sendo que o branco que ia para as mesas dos nobres, do rei, ok? Enquanto que o açúcar mascavo ele era consumido pela população mais pobre, tá certo? Promover o povoamento da colônia, visando legitimar a posse e proteger as terras de invasores, como os holandeses e os franceses. Vejam bem, nós vimos anteriormente que só extrair o pau-brasil não significava colonização de fato.
Eles precisavam iniciar atividades econômicas, atividades de uma forma geral, que legitimassem a posse dessa terra, na tentativa de proteger e repelir possíveis invasores. Só que nós vimos na aula da semana passada que não foi bem assim. E que Holanda e França constantemente empreendiam invasões nessas terras. Os franceses eles até continuaram, né? A última tentativa foi em 1711, como nós vimos, que teve depois o pagamento daquele resgate de não sei quantos bois, sacos de açúcar, não sei quantos cruzados, enfim. E em 1654 tem a expulsão definitiva dos holandeses da região nordeste, né, de Pernambuco. As regiões onde a cultura de cana mais prosperou foi o Nordeste, como dissemos, e a introdução do esquema de plantation para o cultivo de cana-de-açúcar. Ou seja, voltando, lá na telinha de síntese, o açúcar. Agora a gente pode encaixar o açúcar, né? Aqui eu coloquei o cultivo de cana, fui precoce bater aqui, mas tudo bem. Aqui a gente encaixa o açúcar como um modelo de plantation, ou seja, o açúcar era produzido em grandes propriedades, os chamados latifúndios, era totalmente e completamente manuseado por mão de obra escrava, nesse caso mão de obra escrava africana, e monocultura, porque até então só se produzia o açúcar, até então. Tá? Era a produção em larga escala, por assim dizer. Açúcar e escravidão. Não tem como dissociar um assunto do outro. Não tem como explicar, né, se a gente está falando de um sistema de plantation, cuja mão de obra principal desse sistema era a mão de obra escrava, então nós vamos ter a escravidão, o tráfico de escravos como principal característica da mão de obra da produção açucareira. Ok? Então, a partir de 1530, né, entre 1530 e 1540, a produção açucareira espalha-se por todo o Nordeste brasileiro. A produção açucareira foi implantada na América em associação ao trabalho escravo. E a maioria dos colonos que vinham para o Novo Mundo, eles não se dispunham das atividades que eles achavam que eram desonrosas, ou seja, atividades manuais, atividades que demandavam, que precisavam de um certo esforço. O colonizador não queria isso, não. Entendeu? Eles não queriam botar a mão no trabalho pesado, não. De imediato, eles queriam logo o quê? Obter terras para eles e já comprar um número de escravos para poder fazer esse trabalho e sustentar essa produção de cana-de-açúcar. Tá? Então, todas as tarefas mais árduas, mais pesadas, eram destinadas aos escravos. Gradativamente, os engenhos foram introduzindo negros africanos escravizados. Gradativamente, os engenhos foram introduzindo negros africanos escravizados, que acabaram por se tornar a mão de obra característica da produção açucareira, que foi o que nós falamos. Os negócios do açúcar, intimamente associados à escravização dos negros, eram as minas de ouro da colonização portuguesa, né? Ou seja, você tem toda uma população, vários povos que foram retirados de suas terras, tá? Foram retirados à força e não tinham o devido reconhecimento e ainda assim eram tratados como se fossem minas de ouro da colonização portuguesa, né? E a escravidão, o tráfico de escravos, ele também movimentou a economia. Eu não coloquei aqui porque decidi fazer um apanhado. Não.
E os escravos também faziam parte da economia, eles movimentavam a economia de alguma forma. Tabaco e algodão. É muito comum nós pensarmos, falarmos também sobre economia do Brasil colônia e lembrarmos do açúcar, lembrar do café também, mas o café é mais lá para frente, já é no segundo reinado. Ele ganha, né? O café ele ganha uma como é que fala? Ele ganha uma projeção durante o segundo reinado, tá? Tabaco, no caso do tabaco e algodão, eles também foram produtos que movimentaram a economia colonial, só que estavam muito longe, esses produtos assim em menor escala estavam muito longe de competir com açúcar, tá? E toda a maior produção de tabaco ele encontrava-se na Bahia. Diversos tipos de fumos eram produzidos, os mais finos eram mandados para a Europa, enquanto os mais grosseiros, assim, os mais ralé, ficavam por aqui, ou então eram utilizados como moeda de troca na costa africana, né, para obtenção de mais escravos. Ou seja, o escravo ele nada mais ele era trocado por uma planta, por fumo, só isso. A produção de fumo criou pequenos proprietários que eram formados por antigos produtores de mandioca ou imigrantes portugueses com poucos recursos. E a cultura de algodão desenvolveu-se no século XVI, principalmente na capitania de Itamaracá, sendo realizado no interior das propriedades canavieiras. Ou seja, canavial é o nome das plantações, é o nome que se dá às plantações de cana. E a maior parte da produção era destinada à confecção de tecidos para as roupas dos escravos. Tínhamos também pecuária, a presença de uma pecuária. Por quê? Porque ela era necessária para o transporte de carga e para a movimentação dos engenhos. Todo o maquinário, toda a estrutura dos engenhos, a moenda, onde a cana era moída para extrair o açúcar, a tração era feita por animais. O arado, por exemplo, para arar, para fazer para arar a terra, enfim, para fazer o plantio, também era utilizado a tração animal, bois, o que quer que fosse. A pecuária também estava vinculada a uma economia de subsistência, fornecendo couros e carnes, só que mais para o consumo interno das grandes propriedades, dos grandes engenhos. As atividades pecuaristas foram empurradas para o interior do Brasil, né, à medida que crescia o cultivo de cana. E em seguida, o que eu ia falar agora é o próximo ponto, né? Que a pecuária foi responsável pelo desbravamento do chamado Grande Sertão. Ou seja, as atividades pecuaristas elas estavam restritas somente ali ao litoral. Só que como era no litoral, na região litorânea, em que crescia, onde era feita a maior parte do cultivo da cana, então essas áreas precisaram expandir e foram expandindo justamente para onde aconteciam essas atividades pecuaristas, e essa expansão foi empurrando cada vez mais os pecuaristas foram empurrando, vou até ser redundante, né? Mas foram empurrando para dentro. Não, né? Pode empurrar para fora também, mas enfim. Elas foram empurrando esses pecuaristas para o interior do Brasil, porque, por sua vez, acabou sendo uma das formas de expansão do território brasileiro. O segundo momento de expansão desse território ele acontece durante as atividades de exploração de ouro, exploração de metais preciosos, né? No geral, diamantes, metais preciosos. E quando você tem também um movimento chamado as bandeiras, né? As bandeiras, os bandeirantes, as entradas
né, que eram movimentos criados por pequenos fazendeiros com a tentativa de apresar índios para trabalhar nas fazendas do interior. Eles tinham também como objetivo destruir destruir quilombos que iam se formando à medida que alguns escravos conseguiam fugir do domínio desses senhores de engenho, tá? E também para buscar metais preciosos, enfim, fundavam vilas também, e assim foi se expandindo, né? O território brasileiro foi se expandindo dessa forma. Mineração. Esse foi talvez seja o slide que tenha ficado um pouco maior, né? E eu acredito que não sei se vai dar certo, mas acho que a minha janelinha vai ficar aparecendo na frente das informações. Mas vamos lá. Mineração. As condições para o desenvolvimento da mineração foram dadas pelo processo de desbravamento do interior da colônia, operado por organizações conhecidas por entradas e bandeiras, como acabamos de falar, tá certo? Tem o bandeirante, né? O bandeirante mais conhecido que entrou para a história foi o Domingos Jorge Velho, aquele que foi responsável por exemplo, pela destruição. Nós comentamos sobre ele na aula falando sobre escravização dos índios e negros, né? E ele tem essa participação na destruição do Quilombo de Palmares. Então ele é a figura, digamos assim, mais importante, que se sobressai mais nessa organização conhecida como Bandeira, né, que eram com expedições armadas que saíam de São Paulo rumo ao sertão com o objetivo de quê? Como foi dito, apresar índios, encontrar metais preciosos e destruir quilombos. Lembrando que os quilombos eram associações, né, eram conjuntos que imitavam a organização que os escravos eles tinham quando ainda estavam na África, né? Pequenas vilas, pequenas aldeias, povoados. Então os quilombos eles remetiam a essas organizações que os escravos eles estavam organizados lá no continente africano, como eles estavam organizados no continente africano. Em 1696, ou seja, no século 17, são descobertas as jazidas de ouro nas regiões montanhosas de Minas Gerais, tá? Tendo início a ocupação do chamado Vale do Ouro Preto, né? Que hoje em dia é uma das cidades de Minas, é uma das atrações turísticas do estado de Minas Gerais. O ouro era encontrado em forma de aluvião, que era um metal solvido em cascalho, argila e areia. Coloquei só para nível de curiosidade, para agregar conhecimento. A exploração de ouro em Minas desencadeou... esse ponto aqui, esse quarto ponto, ele é um dos mais importantes e ele diz respeito ao seguinte, ao processo de desencadeamento de uma onda migratória, uma grande onda migratória, tá? Lembrem-se, no primeiro momento, os portugueses não encontraram metais preciosos, não tiveram a mesma sorte que os espanhóis. Quando é descoberto o que eles estavam querendo já havia séculos, já havia 200 anos, né? Porque a gente está falando de 1696.
o início da colonização foi em 1530, então aí a gente tem já tem uns séculos já, né? Então, quando os primeiros metais preciosos metais preciosos, diamantes, eles são encontrados, vai desencadear uma onda, um fluxo migratório gigantesco de pessoas, de portugueses e pessoas de outras regiões da colônia no século XVII, tá? Em busca de quê? De enriquecimento. É o mercantilismo, acumulação primitiva de capital, acumulação de riquezas. Só para isso. Isso era o status, né, para a época. Logo, em termos administrativos, o eixo da colônia ele se desloca totalmente para o centro-sul do Brasil. Então, se no primeiro momento a capital do Brasil, a primeira capital do Brasil, que foi Salvador, e tinha toda uma estrutura, né, que abrigava, toda uma estrutura que a reafirmava como capital, quando descobre o ouro na região das Minas, de Minas Gerais, o que acontece? Desce todo mundo. Sai todo mundo do Nordeste, né? Tipo assim, uma despopulação voltando, e todo mundo desce para a região de Minas. Para quê? Em busca de enriquecimento sempre vai ser em busca de enriquecimento. Então, resumindo, a exploração do ouro em Minas desencadeia uma onda migratória de portugueses, tá? E pessoas de outras regiões da colônia. E, além disso, a colônia deixa de girar, digamos assim, deixa de girar ali no contexto de Salvador, que era a capital da colônia, e volta-se completamente para o centro-sul, ou mais precisamente para o Rio de Janeiro, que se torna a capital do vice-reinado a partir de 1763. Né? Aí a gente já está no século XVIII. Beleza? A extração de ouro e diamantes originou uma intervenção mais ampla no Brasil por parte da coroa portuguesa. O que isso significa? Quando é descoberto esse ouro e toda essa opulência de pedras preciosas, e a coroa portuguesa percebe que começou uma corrida, né? Uma corrida para ver quem chega, quem consegue pegar a sua, né? Morder a sua parte lá das minas que foram recém-descobertas. A portuguesa falou assim, a coroa portuguesa falou assim, peraí, vamos botar ordem nessa casa. Né? Quer dizer o quê? Que o governo português fez um grande esforço para poder organizar a vida ao redor das minas e em outras partes da colônia. Porque, vejam bem, se desloca todo mundo para a região ali onde estão as minas e fica sem ninguém, quem vai tomar conta lá das plantações de cana-de-açúcar, que também dá dinheiro, estava dando dinheiro? Eu vou explicar, vocês vão ver o último ponto, eu vou explicar sobre isso. Quem vai ficar? Os escravos, negativo. Também, mas em menor quantidade. O pensamento dos senhores da colônia, da metrópole, perdão, no geral, era assim, quanto mais escravos, maior era a produção e maior era o retorno, maior era a quantidade de dinheiro que eles iam conseguir no final. Entendeu? Por conta da compra, da venda e tudo mais, da exportação. Então, se Portugal perdesse a maior parte da mão de obra que estava ali na região do Nordeste, o principal produto que foi responsável pela, digamos assim,
pelo enriquecimento de Portugal, pela melhoria, pelas melhoras que foram possíveis na estrutura, enfim, melhorias econômicas em Portugal, eles iam abandonar dessa forma? Não. Mas eles também não são burros, né? Porque Portugal sabia que se eles abandonassem, outro vinha. Outro vinha, tá? Então, o governo português faz um grande esforço para organizar a vida social nas Minas, em outras partes da colônia, no sentido de evitar que a corrida de ouro resultasse no caos. E o caos era o quê? Era a ascensão de uma economia, de um novo modelo econômico, por assim dizer, né, girando em torno da mineração, e o decréscimo de um outro produto. E eles iam perder dinheiro, porque você ia perder engenhos, você ia perder mão de obra, ia ficar o quê? Totalmente voltada para a mineração? Não. Então, acho o grande trabalho da coroa portuguesa nesse sentido foi equilibrar, entenderam? Equilibrar assim a quem fica e quem permanece, porque senão ia dar caô, tá? A coroa estabeleceu duas formas de arrecadação, lógico. Ouro é meu, vamos taxar, vamos cobrar, vamos carregar tudo para Portugal. E assim eles fizeram durante muito tempo. Então a coroa estabelece dois tipos de arrecadação. O primeiro é o quinto, que determinava que a quinta parte de todo o ouro, de todos os metais extraídos, iam direto para o rei. Acabou. Era a pensãozinha do rei. A renda do rei era essa, o quinto. Tá? E a segunda forma de arrecadação era a captação, que ela buscava nada mais, nada menos do que rendas maiores do que o quinto. Ou seja, ela foi uma outra, era mais do mesmo, por dizer assim. Só que ela arrecadava muito mais, a captação arrecadava muito mais do que o quinto. Né? Entendeu? Era mais abrangente do que o chamado o quinto. Outra preocupação da coroa portuguesa, estabelecer limites na entrada na região das Minas. Não é oba-oba. Em poucas palavras, Portugal quis dizer assim, não é oba-oba. Vamos organizar essa bagaça aqui. Tá? Essa organização, esse estabelecimento de limites por parte da coroa portuguesa, ela gera uma insatisfação por parte da Vila de São Paulo, que foi tentar chorar lá para o rei de Portugal, né? Foi tentar chorar para o rei de Portugal, defendendo que a concessão do acesso a essas minas a concessão só poderia ser dada a quem tivesse encontrado, ou seja, os paulistas. Resumindo, a choração de São Paulo junto com o rei era o seguinte: olha só, rei, foram os paulistanos, né, os bandeirantes paulistanos que encontraram o ouro, então a exploração deve ser feita somente pelos paulistas e acabou, ninguém pode mais entrar. Portugal não é ativo. Não é assim. Porque acabou que gerou quando São Paulo faz essa reivindicação junto ao rei, ela acaba despertando uma raiva, né, uma ira por parte de portugueses que saíram de Portugal para tentar a vida, para tentar enriquecer, de baianos, de baianos, pernambucanos, de senhores que saíram da região do Nordeste para também lá para a região das Minas Gerais. Entendeu? Então, São Paulo começa a entrar em conflito com um monte de gente, unicamente porque ele queria monopolizar a região das Minas Gerais e a coroa portuguesa não deixou. Né? Porque os paulistas achavam que eles foram responsáveis pela descoberta do ouro. Amigo, eu acho até meio ingênuo deles pensarem nisso, porque veja, se a gente está falando
eu volto lá naquela questão do trinômio metrópole, pacto colonial e colônia. Se a gente está falando de uma colônia que tinha um pacto com a metrópole, não era um pacto deliberado, não era um pacto que a colônia que quer, não, que o governador-geral tinha estabelecido. Não, a coroa portuguesa estabeleceu, decretou que a colônia só iria comercializar com a metrópole, acabou. Então, se a gente está falando, e toda aquela região pertencia ao rei, ainda que estivesse sob comando de um capitão donatário, que quer que fosse, de alguém designado pela coroa portuguesa, ainda pertencia ao rei. Então, é muita ingenuidade dos paulistas acharem que eles iam conseguir que essa concessão fosse cedida unicamente para o bel prazer deles, e não foi bem assim, né? Por conta dessa insatisfação dos paulistas, esse pedido ele acaba gerando um conflito civil denominado Guerra dos Emboabas, ali no período entre 1708 e 1709, que opôs os paulistas de um lado, os reivindicadores da concessão da exploração de metal, só pelos paulistas, e do outro lado, estrangeiros, baianos e estrangeiros, né, e baianos de um outro. Agora, a parte mais importante dessa aula, que eu queria chegar, né, sobretudo para fechar essa parte da mineração, é o seguinte, que embora o avanço da exploração do ouro durante o século XVIII ele tenha, digamos assim, levantado Portugal ainda mais, economicamente falando, isso não quer dizer que Portugal tenha abandonado ou esquecido totalmente o cultivo da cana-de-açúcar, porque a gente está falando de um período que o açúcar ainda era bem visto e bem quisto pela Europa, tá certo? Era uma especiaria, que por sua vez atraía um mercado, tinha alguém para comprar, tá? E porque quando nós estudamos esse período do Brasil colônia, é muito comum lermos, ouvirmos falar que tem um ciclo do açúcar e um ciclo do ouro. Só que quando a gente fala, o historiador Boris Fausto ele diz o seguinte, e quando você fala de ciclo, você está querendo dizer de uma coisa que tem, de algo que transmita a ideia de surgimento, ascensão e declínio. Ou seja, um ciclo, ele tipo assim, as nossas vidas, por exemplo, nossa vida faz parte de um ciclo. A gente nasce, né? Isso que a gente aprende lá em ciências, a gente nasce, cresce, nos reproduzimos e fechamos o ciclo quando o quê? Quando morremos, não é? Isso é uma analogia ainda que rasteira só para vocês se ligarem assim, mais ou menos, só para poder tentar estabelecer um exemplo. Mas quando a gente fala que houve um ciclo do açúcar e um ciclo do ouro, estamos tentando passar a ideia, transmitir a ideia de que o ciclo do açúcar ele surgiu, enriqueceu quem tinha que enriquecer, ou seja, a ascensão, e quando aparece a mineração, a atividade econômica de mineração, o comércio de açúcar cai em declínio. Não é bem assim. Ele tem momentos de altas e de baixas, de altos e baixos. Isso é verdade. Até porque tem um momento da história em que o açúcar brasileiro ele passa a disputar com o açúcar das Antilhas, da região, com o açúcar espanhol, que também era uma região boa. Né? A gente está falando da região tropical, com excelentes solo, o solo era excelente para plantar e tudo mais. A questão também geográfica, a posição geográfica do local do cultivo. O açúcar português, da América Portuguesa, ele competiu diretamente
com o açúcar espanhol. Então, nesse momento, gerou-se uma disputa, um declínio da preferência até do nosso açúcar, do açúcar brasileiro, porque o açúcar espanhol ele era até mais... Ele tinha até um pouco mais de qualidade do que o nosso. Então, por isso que eu me refiro a esses períodos de altas e baixas, tá? Da comercialização do açúcar. Só que esse avanço da exploração do ouro, ele não significou o fim da economia açucareira. Continuou ali, ó, frente a frente, disputando, e assim, no final das contas, era até bom para a metrópole. O pensamento da metrópole era: se está dando dinheiro, então não tem por que a gente abandonar, tá certo? Então, eu trago para você o que eu trago e encerro essa parte da mineração é o seguinte: não é certo falar em um ciclo do açúcar, ou ciclo do ouro, ou ciclo disso, daquilo, outro. Porque esse ciclo ele transmite a ideia de surgimento, ascensão e fim de uma atividade econômica. E que não foi o caso de nenhuma das duas. Né? Existe uma conjuntura da época, um contexto em que os produtos eles vão sendo substituídos. Tá certo? Então, no primeiro momento, você tem o açúcar, tem o pau-brasil, aí depois passa para o açúcar, né? Junto com o açúcar, mas em menos escala, né? E não oferecia digamos assim, uma concorrência. Não era produzido, então, não era produzido em maior escala como o açúcar, como o tabaco, que nós falamos, o tabaco, o algodão, a pecuária, mas fazia parte. Eles fizeram parte e até hoje ainda fazem, tá? Esses produtos fazem parte da economia da economia agroexportadora, agropecuária, entendeu? Então, o que ocorre na história é que existe um contexto em que esses produtos eles oferecem, em que o mundo ele precisa de uma demanda. Não, naquela época a demanda era o quê? Eram especiarias. O açúcar era uma delas. Então, produziu-se em larga escala o açúcar. Em menor escala, tabaco, algodão, ok? Depois, mas o que os estados europeus eles estavam querendo mesmo, estados europeus, sobretudo Portugal e Espanha, era ouro, era diamante, né? Metais preciosos e diamantes, era isso que eles queriam. No primeiro momento, Portugal não encontrou, mas ali a partir do século XVIII encontra. Ali logo no início do século XVIII ele encontra. Né? Aí gera-se uma ideia de um início de um novo ciclo. Mas não que a exploração do ouro ela tenha terminado. Nós temos garimpos até hoje funcionando na região norte. Né? Garimpos que de tão abusados, né, por assim dizer, eles entram em constantes conflitos com os indígenas, né, para poder adentrando as marcações das terras, as áreas demarcadas, que são áreas dos povos indígenas, para poder, na sua ganância, no seu desejo de obter mais e mais desses metais preciosos, eles acabam entrando em conflito com os indígenas. Okay? Então, muitas dessas... O que eu estou querendo dizer, só para concluir, é que não dá para dizer que teve nessa época, né, durante o Brasil colonial, não teve um ciclo de uma coisa, ou de X ou de Y produtos. Teve períodos. Porque ciclo dá a ideia de que algo aparece, algo entra em ascensão, que está ali a todo vapor, mas em algum momento ele declina. Tá? O que a gente tem que pensar, né, e colocando
utilizando de uma abordagem mais crítica, é o seguinte: a história ela é feita de períodos, de momentos. Então, para aquele contexto histórico, fazia sentido o açúcar estar em alta. A exploração do ouro e exportação de todo esse ouro levado para Portugal, roubado das nossas terras, né, durante a colonização, ela também fazia sentido para aquela época. Assim como futuramente nós vamos falar que o café, como eu comentei, o café ele foi o principal produto de exportação durante o Segundo Reinado. Só que depois o que acontece? O café ele começa, a exportação de café, o comércio internacional do café começa a entrar em declínio. Porque aí você já tem Primeira Guerra Mundial, tem Segunda Guerra Mundial, tem tem várias revoluções acontecendo, principalmente Revolução Industrial. Então não tem mais nada disso. É outra coisa, é um outro maquinário, são outras ideias, um novo contexto. Tá certo? Bom, gente, então eu encerro aqui a nossa aula sobre as atividades econômicas, tá certo? Eu espero que vocês tenham aproveitado de alguma forma, eu espero que esse novo formato que eu estou apresentando para vocês, ele seja até um pouco mais produtivo, tá bom? Nós estamos falando de um contexto, aliás, de um conteúdo que cai em provas, de fato. Não sei quem pôde acompanhar lá quem visualizou, quem pôde visualizar, mas os principais assuntos que caem na prova do Enem, tá? E se cai no Enem, consequentemente também caem em outros vestibulares, tá certo? Então essa aqui foi a minha contribuição. Vou deixar para vocês o vídeo, o link pro vídeo que eu vou colocar no YouTube, para ficar mais fácil até para vocês terem acesso, conseguirem visualizar, tá bom? Porque não vai dar para, evidentemente, não dá para enviar por WhatsApp. Vou enviar também o PowerPoint, tá? Até para vocês poderem acompanhar. E posteriormente eu vou lá, eu estou devendo alguns exercícios para vocês da aula passada, aí eu envio junto com alguns exercícios, algumas questões trabalhadas, algumas questões para nós trabalharmos dessas atividades econômicas. Certo? Eu agradeço, tá bom? E um abraço a todos e até a próxima.